Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Encontro Estadual de Educação em Barra do Corda. Participei essa semana do encontro estadual sobre educação básica, organizado pela FAMEM e pela Undime, lá na cidade de Barra do Corda. E foi um momento muito importante, onde eu pude ouvir um pouco das considerações dos secretários municipais de educação, também dos prefeitos presentes, e pude também falar um pouco sobre as preocupações com a educação pública no Brasil, em especial com o ensino fundamental, que é a base de todo o processo educacional, quanto mais neste momento que tramita já no Congresso Nacional uma PEC que tem por objetivo unificar os fundos de educação e de saúde, o que na nossa avaliação vai representar um grave retrocesso para o ensino público no Brasil, em razão de que as demandas da saúde elas são todas emergenciais, ou seja, os recursos acabarão indo, em sua grande maioria, para a saúde e terá prejuízo para a educação. Então, eu alertei os secretários municipais presentes, os prefeitos, para que comecem a debater esse assunto, conversem com os deputados federais e os senadores, porque nós precisamos ter muito cuidado com essas ações que têm por objetivo enfraquecer o ensino público no Brasil. Projeto de lei complementar sobre o FEPA. No último dia 20 de novembro, a Assembleia Legislativa apreciou e aprovou em plenário um projeto de lei que adequa as alíquotas de desconto da Previdência no Maranhão à emenda constitucional que foi promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 12. Esta emenda, que gerou muita controvérsia e alguma polêmica, muito por desinformação sobre o devido conteúdo, ela não fez, este projeto, ele não promoveu a reforma da Previdência no estado do Maranhão. Apenas adequou as alíquotas àquilo que foi estabelecido e que já está na Constituição do país. Ou seja, não teria o estado outra opção que não fazer a adequação. Agora, todos os outros itens constantes da reforma da Previdência, que são itens que nós consideramos, alguns deles retiram direitos, não foram incluídos nesse projeto de lei. Para discutir outros aspectos, como, por exemplo, a questão do desconto dos pensionistas, quando o aposentado falecer ou aposentada, o pensionista que tiver o direito a receber esses proventos, pelo que estabelece a emenda constitucional que foi promulgada pelo Congresso, encaminhada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso, terá um desconto de 40% em comparação ao valor do que recebia o aposentado, o que na nossa avaliação é uma maldade com o pensionista, porque vai ter dificuldades de sobreviver com dignidade, tendo um corte de 40% no valor da pensão. Esse é um dos pontos que não foi incluído neste projeto de lei que veio para a Assembleia Legislativa e foi aprovado, assim como não se mexeu no tempo de contribuição, não se mexeu na idade mínima por aposentadoria, enfim, foram preservados esses aspectos e para que no estado do Maranhão possa ocorrer a reforma da Previdência da forma como estabelece a Constituição, foi proposto pelo governador Flávio Dino um grupo de trabalho, onde neles estarão representantes do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, serão ouvidos os representantes das entidades dos servidores públicos, para que, como estabelece a Constituição a partir da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, num prazo de 2 anos, possa-se, a partir daí, ter projetos de lei e outros instrumentos normativos para que possamos aplicar a reforma da Previdência no estado do Maranhão. Claro, levando em consideração algo que eu já disse, o próprio governador já manifestou publicamente, levando em consideração o respeito aos direitos adquiridos pelas pessoas, porque a Previdência, ela precisa sim sofrer os ajustes, mas não retirando direitos e não retirando dela o caráter solidário que tem que ter o sistema da Seguridade Social.
Parlamento Estudantil. Nesta sexta-feira, 29, ocorrerá mais uma edição do Parlamento Estudantil, um programa que nos provoca muita alegria em realizar todo ano. São vários meses de preparação, realizada em parceria com a Secretaria de Educação, onde é feita a seleção dos alunos, e ao final, 22 alunos foram selecionados e estarão aqui conosco tendo as experiências de um dia como deputado estadual. Reúnem com a nossa consultoria legislativa, passam a compreender como é que é o processo legislativo, quais são as atribuições, as prerrogativas de um deputado estadual e, inclusive, no dia do Parlamento Estudantil, a partir das 14 horas, esses estudantes vão ao plenário, terão uma tarde como deputados estaduais. Cada um poderá apresentar um projeto de lei, elegerão a mesa dirigente do Parlamento Estudantil. Sempre há as disputas, uma chapa defende as suas propostas, a outra também. Ao final, elegem o presidente, o vice, o primeiro secretário. Enfim, depois de eleita a direção, ocorre uma sessão como se fosse uma sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa, e o objetivo deste programa é fazer com que os estudantes conheçam melhor a Assembleia e compreendam a importância da participação política, do engajamento, de observar como os políticos exercem os mandatos conferidos pela sociedade. E neste momento, então, porque passa o Brasil, é mais importante ainda que o jovem e a jovem estudante conheçam o parlamento, qual a importância do parlamento como peça essencial do Estado Democrático de Direito, e que possa valorizar isso, de ter um acompanhamento crítico do mandato dos seus representantes, para que no momento do voto possa fazer a sua escolha com o devido cuidado e observando como cada um cumpriu com as suas obrigações. Encontro de vereadores do Médio Sertão Maranhense. Nesta sexta-feira de manhã, dia 29, eu estarei em Passagem Franca para participar do encontro de vereadores e vereadoras do Médio Sertão Maranhense, a convite da União dos Vereadores do Maranhão, em um evento que é realizado com o apoio da Assembleia Legislativa. O objetivo desse evento é fortalecer o Poder Legislativo Municipal, ao mesmo tempo permitir essa troca de informações entre os deputados e as câmaras. Nós compreendemos que o vereador é o agente político que fica mais perto do cidadão e da cidadã. Portanto, quando nós nos aproximamos, além de fortalecer as câmaras municipais, nós, deputados estaduais, poderemos ter mais informação ainda sobre o problema por que passa o cidadão e a cidadã maranhense no seu dia a dia. Este programa já é a segunda versão. Primeiro foi em Esperantinópolis, agora na cidade de Passagem Franca. Tem por alvo principal chegar aos médios e pequenos municípios do Maranhão, fazendo com que nos aproximemos das pessoas. E o programa Assembleia em Ação, nós estamos visitando, a Assembleia visita as maiores regiões do Estado. Então, com um programa e outro, nós vamos atingindo o nosso objetivo, que é fazer com que o maranhense conheça cada vez melhor o que é produzido na Assembleia Legislativa. Redução do Bolsa Família. Essa semana, a Folha de São Paulo noticiou um desmonte gradual, que eles chamaram de desmame gradual, do programa Bolsa Família. E isso nós já sabíamos, mas nos preocupa porque faz parte de uma decisão de governo, uma decisão encampada pelo governo Bolsonaro de destruir programas de assistência social que foram implantados no Brasil. O programa Bolsa Família é um programa que recebeu premiações internacionais, inclusive da Organização das Nações Unidas, a ONU, no sentido de combate à fome e erradicação da pobreza. O Brasil, que empobreceu nos últimos 5 anos, jamais poderia seguir no caminho de reduzir programas importantes como esse. Vai condenar mais pessoas a viverem em estado de miséria. Então, é necessário que a sociedade fique atenta, que o Congresso Nacional se posicione sobre isso, porque o programa Bolsa Família, ele não é um programa da gestão do PT.
Ele é um programa de Estado que contempla e que permite que milhões de brasileiros e de brasileiras tenham minimamente acesso ao consumo. Por isso é mais uma das muitas investidas que o governo federal infelizmente tem feito no sentido de retroceder e de destruir programas sociais e direitos que foram adquiridos pela população brasileira. Paulo Guedes e o AI-5. A insinuação do ministro Paulo Guedes, supondo a possibilidade de alguém pedir o AI-5, é algo extremamente grave e que, se o presidente da República tivesse o mínimo de respeito ao cargo para o qual foi eleito, deveria ter demitido o ministro na primeira hora. E quanto mais o ministro da Economia, que é um dos ministérios mais importantes de um país, falar disso ao reclamar de críticas, as críticas são naturais. Todo e qualquer governo é criticado. É natural que numa eleição saiam vencedores e vencidos e saem governistas e oposicionistas. Não vi em nenhum partido de oposição, em nenhum dos líderes oposicionistas do Brasil, nenhuma incitação à quebradeira. O que acontece e isso é direito de todos, é o direito à divergência. É a convocação para que a sociedade se mobilize e proteste contra a retirada de direitos e proteste contra a institucionalização de ações que rejeitam as minorias, e isso é legítimo. Não vi em nenhuma manifestação, seja quando os estudantes foram às ruas para evitar a retirada de direitos, de recursos das universidades públicas, seja em outros momentos, não vi nenhuma manifestação que atentasse contra a vida ou contra o patrimônio. Aliás, as manifestações onde há intervenções violentas são geralmente nos manifestantes favoráveis ao atual governo. Manifestantes de extrema direita que não aceitam a diferença e que hostilizam pessoas que pensam diferente. Então, é preciso que o presidente da República, embora ele também tenha seus rompantes de autoritarismo, que ele perceba que ele está no limite do cometimento de crime de responsabilidade. Porque o ministro, ao falar em AI-5, parece que sinaliza com uma ameaça velada. O filho do presidente da República, outro dia, também fez uma insinuação com relação à possibilidade de golpe militar. O presidente da República é admirador de torturadores. Então, nós vivemos um momento no país onde nós precisamos estar muito atentos. E, da forma como tenho feito e alertado que o Congresso Nacional é a instância principal de controlar esses arroubos autoritários do atual governo, não custa enfatizar. O Congresso tem controlado já algumas medidas provisórias, alguns decretos que extrapolam as prerrogativas do Executivo Federal. Agora, mais do que o Congresso, a sociedade precisa ficar atenta, porque, de fato, é preocupante essa quadra histórica por que passa o país, onde quem deveria liderar a pacificação do Brasil acaba estimulando a falta de compreensão, a falta de respeito e esse clima de conflagração por que passa o Brasil. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.